Isaías 59, verso 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Presta atenção aqui na palavra que o Senhor tem para você. Nós, como cristãos, nós não nos convertemos em um dia e vamos para o céu no outro. Nós passamos uma trajetória em terra antes de findar nossos dias com a morte, a volta de Jesus. E essa trajetória é feita de desafios, obstáculos, alvos, conquistas, em uma grandiosíssima jornada, caminhada. E muitas vezes nós não temos sucesso nessa caminhada. Há obstáculos que às vezes não conseguimos transpor, há alvos que nós não conseguimos alcançar, há metas que nós não atingimos. Muitas vezes fracassamos em receber respostas de oração, fracassamos na tarefa da evangelização, de trazer pecadores, almas para Jesus, fracassamos com o nosso testemunho. Muitas vezes nos deparamos fracos na fé, sem força para orar, sem força para estudar as Escrituras, não conseguimos ter uma vida devocional robusta, e não alcançamos muitas vezes a plenitude do Espírito Santo. Fracassos muitas vezes marcam nossa caminhada, derrotas, quedas, tristezas, e elas causam em nós inúmeras indagações, perguntas que fazemos. Por quê? Por que não venço tal área? Por que não cresço em tal área? Por que não sou respondido? Por que não tem muito efeito o culto que eu presto a Deus? E muitas vezes você vai imaginar e colocar a culpa na causa em alguns fatores. A demora e o atraso em Deus em me responder, ou estou sendo prejudicado por alguém que quer puxar meu tapete, Satanás tem me oprimido. Muitas vezes nos fazemos de vítimas. Senhor, eu tenho feito tudo certo, e nós apontamos para uma série de motivos, e talvez esquecemos que um dos grandes motivos pode ser esse, o pecado. Pode ser essa a causa da sua queda, pode ser essa a causa do seu esfriamento, pode ser essa a causa de você não obter respostas de Deus. Esta é a causa de você não conseguir ser cheio do Espírito Santo, você não avançar no reino de Deus, não transpor os obstáculos, não atingir as metas, o pecado. Essa foi a indagação do povo de Israel aqui em Isaías. Foi essa a queixa deles. Veja, acompanhe comigo no capítulo 58. O 58. 58, verso 3. Diz assim: o 2, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito de Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Até aí, olhe para cá. Foi essa a questão. O povo de Deus separou um tempo para buscá-lo em jejum. E o jejum é um exercício espiritual elevadíssimo. Mostra que Israel estava empenhada em descobrir respostas. Se juntaram em um momento solene, vestiram de pano de saco e cinza, botaram a boca no pó, fizeram uma campanha e começaram um período longo de oração acompanhado de jejum. E jejuaram, pedindo que Deus os respondesse. Foram a Deus, correram a Deus, imploraram, choraram, rogaram, pediram com jejum,
pediram para as portas se abrirem, para os milagres acontecerem, foram a Deus de forma quebrantada, solene. Mas Deus não os respondeu. Eles não saíram do cativeiro. As portas não se abriram. Milagres não foram operados. Deus se manteve em silêncio. Não houve resposta. Israel conheceu o fracasso, a frustração, a estagnação. Israel conheceu a derrota. Não houve sucesso no jejum. Não houve sucesso na vigília. Não houve sucesso na oração. Não houve sucesso no voto. Não houve sucesso em transpor o obstáculo. Não houve sucesso em alcançar a meta. Não houve sucesso em reter mais de Deus, em receber. Então, no capítulo 58, verso 3, eles perguntam: por que afligimos nossa alma? E o Senhor não ouve. Por que voltamos o rosto para ti e o Senhor não responde? Qual a causa? Então Deus vai responder no 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Primeira resposta, Deus responde assim: a culpa não é minha. Ele responde dizendo: o problema não está em mim. A causa do seu fracasso não sou eu. A causa das portas não se abrirem não sou eu. A causa do seu infortúnio, fraqueza, da sua inanição espiritual não é minha. Minha mão não está encolhida. Significa, meu poder não está limitado. Eu continuo poderoso como antes. Minha mão está estendida, ela não conhece limites, não conhece fronteiras, está pronta a agir, poderosa, elevada, excelsa. Eu continuo todo poderoso, o problema não está em mim. Depois vai dizer, nem surdo o meu ouvido, ou nem agravado, nem fechado os meus ouvidos, para que não possa ouvir. Jesus está dizendo, a causa de eu não responder, Deus, não é que eu não ouço, eu não estou surdo, não é que vocês estão longe demais, não é que as orações não têm chegado a mim. Ele está dizendo, as orações têm chegado a mim, eu sei quais são os seus planos, eu sei o seu desejo, eu sei quais são suas metas, eu sei o que você clama de dia e de noite, eu ouço, eles não estão ouvidos. Eu não estou indiferente ao seu chamado, à sua oração. Não é esta a causa, não sou eu. Eu continuo poderoso, eu continuo agindo, eu continuo amoroso, misericordioso, atento ao desejo de vocês. Não é essa a causa. Não é? Não. Então qual é? Vamos para o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A causa, Deus está dizendo, são seus pecados. Não é a sua sogra, não é sua esposa, não são seus filhos, não é o seu marido, não são seus pais, não é o governo Temer, não é a esquerda comunista, não é o problema da seca, não são os homens, não são os demônios, não é o seu pecado, vossas iniquidades, no plural. Vossas transgressões, Israel, vocês perderam a marca, erraram o alvo, saíram do caminho, transgrediram, infligiram, pecaram. Qual a última vez que você parou para pensar que o problema que você está vivendo é causado pelo seu pecado e de mais ninguém? O seu, somente o seu e de mais ninguém. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai é do filho. Cada um dará conta de si mesmo no dia do julgamento. A resposta é clara. São as nossas iniquidades. Muitas vezes vamos a Deus como vítimas,
porque Deus não me ouve, porque nada acontece comigo, eu sou injustiçado, infeliz e vítima de um sistema, de pessoas, disso e daquilo. Esta é a causa do meu estado. E o Senhor está trazendo essa palavra e dizer, não, pode ser que a causa do seu estado são suas iniquidades, seus pecados. Quanto foi que você já meditou na sua vida e entendeu que a causa do embaraço não há progresso espiritual, não há vigor espiritual, não há respostas óbvias, contundentes de oração, não há plenitude do Espírito, crentes cheios do Espírito, fortes, robustos, santos, não há conversão de pecadores através de nós, não há fronteiras sendo transpostas, obstáculos sendo saltados, barreiras sendo destruídas. Por quê? Visitações do Espírito Santo, enchimentos de Deus, ouvir a doce, suave voz de Deus, ter experiências com o Senhor. Por quê? Iniquidades. Os pecados podem estar funcionando como barreiras, obstáculos, obstruções, e nós não estamos nos atentando, achando, é o tempo de Deus, não é o tempo da visitação, é a soberania, é a causa e o efeito, é o governo, a economia, a política, a meteorologia, são circunstâncias externas, e Deus está trazendo em tom profético, dizendo, é o pecado, é o pecado. Aqui, Deus é enfático aqui. Eles estão se queixando no 58, no 59 Deus responde de duas maneiras. Primeiro, a culpa não é minha. Segundo, a culpa é de vocês. Por quê? Aonde reside a culpa? Vossas iniquidades. Agora vamos lá. Isso aqui não é o miolo, não é o escopo, não é o bojo da pregação, não é o arcabouço da pregação. É o que eu vou falar agora. Aqui não está o problema. Esse discurso, se eu terminar aqui, não tem nada de novo para a maioria aqui. A maioria vai ficar até mais confortável. Vai continuar no pecado. O meu problema aqui é onde o Espírito conduz você para os meandros, para os corredores das Escrituras. E ele te dá as dicas, porque ele é o autor do homem. Ele criou o homem. Ele conhece cada linha, cada vaso sanguíneo, cada fita DNA do homem. Agora, é o pecado. Ok? Aí você está aqui para mim. Pastor, eu não sabia disso. Nem me atentei para isso. Nunca pensei nisso. Aliás, eu nem sei quando eu peco. Eu não consigo encontrar meus pecados. Aliás, nas minhas orações diárias, eu nem me lembro a última vez que eu reservei um tempo na oração para tratar com os pecados, confessar e lidar. O que eu vejo? A resposta para a crise que você enfrenta já foi dada. É o pecado. É ele que está colocando uma chapa de bronze entre você e Deus. Agora, por que você não está conseguindo identificá-lo? Há um problema aqui, como Israel. Israel estava insensível quanto ao pecado. Não conseguia ver o próprio pecado, tanto é que foi a Deus. Mas por que a gente jejua e o Senhor não ouve? Ora, e o Senhor não responde. Aí Deus, mas será possível que eles não percebem por quê? Eles não percebiam. Insensíveis contra o pecado. Por que você está insensível quanto ao seu pecado? Você não consegue enxergá-lo, identificá-lo, se arrepender dele. E ele continua lá alojado, fazendo separação entre você e Deus. E ele mesmo sendo a causa desse estado carcomido, putrefado, mumificado, aprisionado, atrofiado, que você se encontra. Esse é o problema. As pessoas não estão conseguindo ter convicção do pecado. Não são sensíveis ao pecado. Não enxergam o próprio pecado. Cheio de justiça própria, autojustiça, cheio de autopiedade,
Irmão, eu converso com gente que não se julga pecadora. Põe a culpa sempre no marido, no outro. Ela nunca tem pecados. Isso está acontecendo com o povo de Deus. Agora, qual é a causa? Eu vou dizer. A sua relação com Deus está comprometida. Está aí a resposta. As pessoas não estão vendo o seu pecado porque elas não estão vendo a Deus. Não estão tendo comunhão com Deus. Não estão cheias de Deus. E elas não podem ver os pecados. Quer ver? Caminha comigo em João 11. Vem para João 11. João 11. Melhor, João 8. João 8. João 8. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora João 1, João capítulo 1. João 1. Olha o que diz João 1, presta atenção. Verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olhe para cá. Olhe para cá. João capítulo 8, Jesus define quem é a luz. Eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz. Deus é a luz. Verso 5 do capítulo 1 diz o propósito da luz: revelar as trevas, descobrir as trevas. É só Deus que revela o nosso pecado. Deus é a luz do mundo, o Espírito de Deus. E só Deus que expõe o pecado. Só Deus que revela o pecado. Sabe qual é a razão do povo de Deus estar insensível quanto ao pecado? É porque está ausente de Deus. É porque não nutre mais um tributo diário a Deus. É porque saiu do lugar secreto de oração e de comunhão. É só Deus que revela o pecado. Deus que nos mostra o pecado. Deus que brilha sobre nós a luz, de forma que revela nossas misérias, nossas iniquidades. Você quer ver um exemplo claro disso? Isaías 6. Vai para Isaías 6 comigo. Isaías 6, pega Salmos no meio da Bíblia e depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi, quem Isaías viu? Eu vi o Senhor, ok? Sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu, olha a reação de Isaías quando viu a Deus: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olhe para cá. Qual foi a reação de Isaías? Tive convicção do pecado. Ai de mim! Isaías sentiu terror. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou iníquo. Eu sou sujo. Convicção, viu o próprio pecado. Por quê? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A comunhão com Deus, a relação com Deus, nos faz sensíveis quanto ao nosso pecado. Sabe por que você está tão frio? Sabe por que você não se arrepende e nem se acha digno de arrependimento? Porque a sua relação com Deus está comprometida.
É só Deus que pode mostrar o seu pecado.